Gravando. Então, essa aula é de exercícios de equação do primeiro grau, beleza? Qual é aquela ideia nossa? Nós fazermos mais uma aula sobre esse assunto, resolvendo o máximo possível de exercícios. A gente muda de assunto, faz 2 aulas de cada assunto, resolve exercícios e depois a gente cobriu todos os assuntos? Sim, cobrimos. Aprendemos, digamos, o conteúdo de todos os assuntos? Sim. Então, aí a gente parte para fazer os exercícios que vocês quiserem desses assuntos, ou mesmo vamos fazer provas dos institutos federais, certo? De todo o Brasil. A gente faz os daqui do Mato Grosso do Sul, que eu acho que a maioria de vocês são daqui, mas a gente sai. Então, a gente já começa pelo do Mato Grosso do Sul, resolvendo um monte, aí sim eu vou dar tempo para vocês fazerem essas questões individualmente. E depois a gente parte para outros institutos federais aí. Bom, então, beleza, vamos lá. Vamos resolver isso aqui. Algumas ideias? Como resolver? Quem sabe, gente? O que é que vocês sugerem para a gente resolver essa equação do primeiro grau? Estão me ouvindo aí, galera? Gente, vocês têm que... Aplicar distributiva, professor? Aplicar distributiva. Muito bom, Camille. Gente, filma vocês aí, senão vocês passam lá no Instituto Federal, vou lá visitar vocês, não conheço ninguém. Só conheço, sabe quem? O Lorenzo. Então, vamos lá. Bora, eu vou aplicar distributiva. Então, esse 3 eu vou multiplicar aqui e aqui. Tá dando para ver bem aí? Qualquer coisa eu engrosso a caneta aqui. Vamos ver, ela está no 8, vou botar no 12. Bora, então eu vou fazer 3 vezes 2x. 3 vezes 2, 6x. Agora tem um sinal de mais, então eu repito. 3 vezes 3, 9. Ora, agora eu faço a mesma coisa. Faço a distributiva da multiplicação em relação à adição. Não dá para arriscar lá para cima. Multiplico aqui. Ora, lembrando do que agora? Primeira coisa que você faz, o sinal. Menos. Só que sinal é aqui, ó, se não aparece nada? No 5. Agora sim eu estou conhecendo o João Pedro. Que sinal é ali antes do 5? Positivo. Positivo. Quando não aparece, ele é positivo. Então, menos vezes mais. Vai dar o quê? Menos. Menos. Então, vai ficar assim, ó. Opa. Menos. Agora eu penso nos números. 4 vezes 5. 20. Ora, então, como você faz essas multiplicações de monômios? Como você faz essas multiplicações de monômios? Primeira coisa, o sinal. Segunda coisa, os números. Terceira coisa, as letras. Beleza? Então, você pensa nessa ordem. Primeiro eu resolvo o sinal, depois os números, depois as letras. Então, vamos lá, ó. Menos 4, o menos aqui, eu vou pensar primeiro no sinal. Menos vezes menos. Positivo. Dá mais. Menos com menos dá mais. Então, boto o sinal. Agora eu penso nos números. 4 vezes 3. Vai, galera. 12. Tem 12. 4 vezes 3, 12. Agora eu penso nas letras. Bom, só tem um x aqui. Então eu repito o x aqui. Acabou o lado esquerdo. Igual a x menos 7. Bom, o que eu quero? Eu quero descobrir o valor de x, certo? Então, lá no final, tem que ter algo assim, x igual. Ora, visando o que eu quero lá na frente, x igual a tanto, o que eu vou fazer? Eu vou passar para o lado esquerdo todo mundo que tem x.
Ora, então vamos ver todo mundo que tem x. Tem aqui, esse cara tem x. Esse cara tem x. Esse cara precisa mudar de lado. Este aqui. Ora, e os caras que não têm x, eles precisam mudar para o outro lado, porque é x igual a tanto. Então, esse cara tem que mudar de lado. Esse cara tem que mudar de lado. E esse aqui permanece onde já está. Certo? Beleza? Então tá, legal. Ora, então eu vou repetir o x que já está do lado esquerdo do igual. 6x, eu posso até somar, né? Ó, 6x mais 12x, dá quanto? 18x. 18x. Agora eu disse que este cara tem que mudar de lado. Do lado do igual. O igual é como se fosse lá o medidor da balança. Eu tiro de um prato, daquelas balanças antigas de mercado, tiro de um prato e ponho no outro. Ora, então quando eu mudo de lado, o que acontece? Inverte o sinal. Inverte o sinal. Então aqui vai ficar, aqui está, mas aqui não tem sinal. Na frente do x, e agora? Porque ele é positivo e não precisa mostrar o sinal. Exato, ele é positivo, então vai ficar menos, vai ficar menos x, igual. Ora, já estava do outro lado menos 7, aqui, ó, só repetir. Agora, vai passar para o lado de lá o mais 9, como vai ficar? Estão copiando, galera? Não fica só olhando não, que vocês não aprendem. Tem uma parte do cérebro que ela só se energiza quando você escreve. Então, você tem que escrever junto comigo aí. Senão você não vai aprender, não. O que eu faço com o mais 9? Como ele vai ficar do outro lado? Menos 9. Menos 9. O que eu faço com mais 20? Como ele vai ficar do outro lado? Ou com menos 20? Já dei a resposta? Como eu já dei a resposta, eu já vou escrever, né? Vai ficar mais 20, certo? Ora, agora sim, eu tenho 18 bananas e eu tiro uma da cesta. Quanto vai ficar? 18x menos x. 17x. 17x. Ora, menos 7 com menos 9. Quanto que dá? Se aqui fosse menos 10, ia dar menos 17. Mas não é menos 10, é menos 9. Então vai dar quanto? Menos 16. Menos 16. Menos 16 mais 20. 4. 4. Você me deve R$16. Essa é a sua dívida para comigo. O teu pai te dá 20. Você me paga e fica com 4. Ora, nós dissemos que devemos chegar na seguinte coisa. X igual a tanto. Mas até agora tem um 17 aqui do lado do X. Esse do lado significa que ele está... Só tem 4 operações na matemática. Ele ao lado do X aí, sem nenhum sinal. Ele está multiplicando, dividindo, somando, subtraindo, tá o quê? Está multiplicando. 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 Se eu não escreve nada, aqui tem um vezes. Ora, então ele vai passar para o outro lado? Dividindo. Dividindo. Vai ficar 4 sobre 17. Então, essa é a resposta. Beleza? Beleza, Legal? professor. Então, vamos lá. Agora, vamos ver uma coisa. Vocês fizeram esse exercício aqui? Vamos comparar com o de baixo. Aí vocês fizeram esse exercício? Vocês querem fazer aquele de cima ou esse? Vamos pular algumas coisas porque tem muito exercício. E aí o que a gente não fez, vocês fazem
em casa. Querem fazer esse ou querem fazer esse? Acho que o de baixo, professor. De baixo. Então, vamos lá. Esse aqui, letra C, fica para vocês fazerem em casa. Se der tempo nessa aula, a gente chegar no final deste estudo aí, desse conteúdo aqui, aí a gente volta e faz mais alguns. Porque aí na próxima aula a gente já quer mudar o conteúdo, não é isso? Aí depois a gente volta e faz exercício de tudo, faz prova. Tá, beleza. Então tá, ideias para fazer esse? O que é que eu tenho que fazer primeiro? MMC. O MMC. Porque se você não estiver com os denominadores todos iguais, se você não estiver com os denominadores todos iguais, você não soma, não subtrai, você não faz nada. Então, a primeira coisa, você tem que estar com os denominadores todos idênticos para você poder fazer as operações, realizar as operações matemáticas, né? Beleza. Então, o Rafael sugere que nós façamos o MMC. Então, eu pergunto para vocês, precisa fazer o MMC entre 5, 2 e 3? Ou já é possível saber de cabeça quanto vai dar o MMC entre 5, 2 e 3? Dá pra ir de cabeça, eles são primos. E quanto dá, Lorenzo? Quanto dá o MMC entre 5, 2 e 3? Dá 30. Dá 30. Dá 30. Todo mundo entendeu por que dá 30? Sim, professor. Sim. Ou teve alguém que não acha que... Não, professor, eu não sei. Eu não sei por que dá 30. Tem que falar, porque aí eu explico. Agora, se todo mundo sabe, não vão perder tempo com isso. Dá 30 porque 2 vezes 3 vezes 5 é 30. Sim. E se fosse, então, assim, ó. Opa. 10, 6 e 9. Eu iria pegar quanto dá o MMC? Também basta eu multiplicar os números? Sim. Não. 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 Então, professor, quando é que eu simplesmente multiplico os números e quando é que eu não faço isso? Ora, é isso que importa, sim? Bom, você multiplica os números, você sabe que o MMC vai ser o produto dos números. Professor, o que é produto? É a conta de vezes. Professor, É a multiplicação, sim. é 90? Do de baixo? Aham. De baixo? Não sei. Esse é bom fazer para ter certeza. Mas eu estou mais preocupado em mostrar para vocês quando fazer o MMC e quando não fazer. Professor, quando é que eu olho e digo assim, o MMC é a conta de vezes desses números? E quando é que eu olho e digo o MMC não é a conta de vezes desse número? Então, vamos lá. Vou explicar. Este caso aqui de cima, 5, 2 e 3, eu sei que o MMC vai ser a multiplicação desses números, o produto desses números. Por quê, professor? Porque esses números são primos entre si. Professor, o que é primos entre si? Primos entre si são os números que o único divisor comum, ou seja, igual, o único divisor igual desses números é o 1. Só tem o número 1 como um número que divide igualmente o 1, o 2 e o 3. Então, quando isso acontecer,
você pode afirmar que o MMC é o produto deles, é a multiplicação deles. Então, o MMC, sem dúvida, vai dar 5 vezes 2 vezes 3. E 5 vezes 2 vezes 3, 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 5 é 30. No de baixo, você não pode fazer isso. Porque senão você vai chegar num número maior que o MMC. Por quê, professor? Porque o 10 é formado pelo 5 vezes o 2. O 6 é formado pelo 2 vezes o 3. E o 9 é formado pelo 3 vezes o 3. Então, quando eu olho o 10, aqui o 10, ó, escrito em 5 vezes 2. E olho o 6, 2 vezes 3, eles têm um divisor comum que é maior que 1, que não é o 1, o maior divisor comum deles. Quem é, professor? É o 2. Então, o MMC entre 10 e 6 não é 60. Aí eu olho aqui, entre o 6 e o 9. O divisor comum deles, o maior, não é o 1, é o 3. Ora, então o MMC não será, entre 6 e 9, não será 6 vezes 9. Beleza? Então, quando o divisor comum daqueles números for o 1, você pode afirmar que o MMC vai ser o produto deles. Ora, é fácil, porque ó, significa aqui, ó, vamos fazer 5, 2 e 3. Quando eu dividir, como eles são primos entre si, quando eu colocar o 2 aqui, eu só vou dividir o próprio 2. Se aqui tivesse um 2, um 10, por exemplo, aí não. Aí eu vou dividir 2 números pelo 2, o 10 e o 2. Então, aí eles não são primos entre si. Compreenderam a coisa? Tem outra regra que ajuda na eficácia em acelerar sem errar. Qual é, professor? Quando um número divide o outro. Por exemplo, quando o MMC for 25 e 5. Outro exemplo, separado desse outro. Tem lá, o 25 está embaixo e o 5 está embaixo numas operações lá. Ora, como esse, qual é a outra regra que me permite imediatamente identificar o MMC sem fazer o MMC? É a seguinte, quando um número divide o outro, o MMC é o maior deles. Beleza? Guardaram aí na mente? É fácil ver. É fácil ver. Por quê? Quando tiver lá 25 e 5. Esse cara vai acabar, vai chegar no 1, e tudo que eu colocar para dividi-lo, também vai dividir esse aqui. Então, o MMC vai estar vinculado, será o maior dos números. Beleza? Tudo bem até aí? Beleza, professor. Entenderam? Entenderam essa questão do MMC? Então tá. São essas regras aí que auxiliam a achar o MMC sem ter que resolvê-los. Ora, então vamos lá. O MMC vai ser 5 vezes 2 vezes 3. Você acha que eu vou fazer a conta? Eu não. Imagina se é uma coisa bem grande. Não vou fazer a conta. Eu deixo a multiplicação. Por quê, professor? Porque quando eu for dividir pelo de baixo, fica fácil de eu achar a resposta. 5 vezes 2 vezes 3 dividido por 5 vai dar quanto? Não é isso que eu tenho que fazer? Vai dar 6. Não é isso que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o MMC e dividir pelo de baixo. Ora, o de baixo ali é 5. 5 vezes 2 vezes 3, pensa bem. 5 vezes 2 vezes 3, com um traço embaixo dividido por 5. Corta o 5. Quem sobra? 2 e 3. 2 vezes 3, 6. 6 eu multiplico pelo x. Ora, 6x. Agora tem um sinal de menos. Repito o sinal de menos.
Agora eu pego o MMC. Qual é o MMC? 5 vezes 2 vezes 3. Aí fecha o olho e pensa, 5 vezes 2 vezes 3. Põe um traço embaixo, dividido por 2. Ora, corto 2 com 2, vai sobrar 5 vezes 3, que é 15. Então, vai ficar 15 multiplicado pelo de cima. O de cima é 2x menos 1. Certo? Eu vou apertar vou crescer um pouco para cá, porque não vai dar espaço ali. Peraí. Bom, mesma coisa, pego o MMC. Qual é ele? 5 vezes 2 vezes 3. Põe um traço de divisão. Divide por 3. Vou cortar 3 com 3. Quem sobra? O 5 e o 2. 5 vezes 2, 10. Põe o sinal do mais. 10, que multiplica o de cima. Multiplica ele todo. Podia ser uma coisa gigantesca. Eu ponho entre parênteses. Certo? E aqui? Aqui está. Menos 1. Não tem isso aqui. Isso aqui foi o aluno anterior que fez, que foi meu filho. Ora, então não tem nada ali embaixo. Quando não tem nada no denominador, ele é quanto? 1. Ele é 1. Ora, então eu vou pegar 5 vezes 2 vezes 3 e vou dividir por 1. Ora, vai dar o quê? O 5 vezes 2 vezes 3. Agora sim, eu posso multiplicar. 5 vezes 2 é 10. 10 vezes 3 é 30. Então, 30 eu multiplico por menos 1. Ora, vai ficar quem? Menos 30. Certo? Beleza? Estão copiando? Sim, professor. Tá, então vamos lá. Ora, agora eu tenho aqui numa balança, né? Numa balança, ou seja, numa igualdade. Este cara e este. Eles estão divididos pela mesma coisa. Eles estão divididos pela mesma coisa. E assim mesmo a resposta dessa divisão é igual. Ora, então, se eles estão divididos pelo mesmo número e a resposta, o quociente dessa divisão é o mesmo, ora, então esses números são iguais. Então eu posso tirar isso aqui, ó. Vai ficar aqui 6x menos 15 vezes 2x menos 1 mais 10 vezes x menos 1 é igual a menos 30. Certo? Dois números diferentes divididos pelo mesmo número são idênticas essas razões, então os numeradores são iguais. Certo? Então vamos lá. Agora eu vou fazer, como disse a Camille, a distributiva onde precisar. Então, vamos lá. Repito 6x. Agora falem vocês aí. A Rebeca está constantemente tentando conectar o áudio. Sim, ela falou que não está funcionando para ela. Mas ela está conseguindo ouvir? Não sei. Vocês estão conseguindo escrever no chat? Vou escrever então aqui. Rebeca, você está ouvindo? Bom. Se ela responder, aí vocês me falam. Ora, então agora falem vocês aí, exercitem vocês aí. Como que eu faço essa distributiva? Como que eu multiplico esse menos 15 vezes o 2x, o menos 15 vezes o menos 1? O 10 vezes o x, o 10 vezes o menos 1. Distributiva? Sim. Distributiva da multiplicação em relação à adição. Vai, falem aí, gente. Menos 15 vezes 2x vai dar
Menos 30x. Menos 30x, correto. Aí menos 15 com menos 1 vai dar mais 15. Mais 15, correto. Aí 10 vezes x vai dar 10x. Mais 10x, correto. Isso. Aí 10 vezes menos 1 vai dar menos 10. Menos 10, correto. Igual a menos 30. Igual a menos 30, correto. Ora, a gente sabe que a gente quer chegar na seguinte coisa. X igual a tanto. Então, todo mundo que tem X fica na esquerda e todo mundo que não tem vai para a direita. Podia ser o contrário, tanto faz, porque X igual a 3 e 3 igual a X, dá no mesmo. Ora, então, desse lado aqui já estão todo o pessoal que tem X. 6x, menos 30x e mais 10x. Então, tá. Eu penso aqui comigo. Então, vamos lá, ó. Menos 30x com mais 10x. Dá quanto? Dá Mais menos 40, 20. menos 40x. Não. Se Dá menos fosse... 20. X. Dá menos 20. Se fosse o seguinte, eu vou escrever e vou apagar porque alguém falou menos 40x. Eu não vi quem era. E eu quero mostrar quando que seria menos Professor, 40x. desculpa, acabei de chegar. Ah, tá bem, curte. Então, ó, se tivesse assim, ó, menos 30, menos 10, aí sim, menos 40. Por quê? Pensa bem, você está devendo 30. Aí você se complicou um pouco mais, passou a dever mais 10. Ora, então, ao todo, você está devendo 40, então é menos 40. Mas não é isso que está escrito ali, está escrito ali, ó, mais 10. Então, digamos, você me devia R$30, seu pai te deu 10, você me paga. Aí eu digo, sua dívida continua com o valor menor de 20. Então, ó, repito esse 6x e vai dar menos 20x, porque é menos 30x, que está aqui, ó, mais 10x. Então, você me devia 30, seu pai te deu 10, aí eu digo, ó, você reduziu um pouco a sua dívida, agora você me deve 20, certo? Beleza? Sim. Então tá. 6x menos 20x. Já vamos resolver tudo a respeito do x, porque está faltando espaço aí. 6x 14x. dá 14x? Não dá. É menos 14x. Menos 14x. Menos menos 14x. Eu não vi Menos esse menos 14. aí. Então, 6x menos 20x menos 14x. Seu pai te deu 6, você gastou mais do que devia no parque de diversão, ficou devendo 14. Então, aqui vai ficar menos 14x. Ora, agora, lá do outro lado, já tem o menos 30. O 15 mais 15 tem que passar para lá. Como ele passa? Negativo. Então, fica menos 15. O menos 10 tem que passar para lá. Como ele passa? Vai passar com mais 10. Mais 10. Mais 10. Legal. Então, vamos fazer essa conta daqui do final. Porque depois basta eu dividir por 14. Por menos 14. Não, por menos 14. Por menos 14. Tá, então tá. Vamos lá aqui, ó. Vamos pensar primeiro aqui. A gente busca facilitar. Eu devo 15, meu pai me deu 10. Paguei uma parte da dívida. Quanto ainda fiquei devendo? 5. 5. Só que antes eu tinha uma dívida antiga de 30. Então, no total, qual é a minha dívida? 35. Menos 35, certo? Então, vai ficar. Vou vir para cá. Menos 14x é igual a menos 35. Legal. O 14, o menos 14 está multiplicando. Como ele passa? Ó, ali parece o mais 4, não é? É menos 14. Menos 14. Ora, passa a dividir. Então, x é igual a menos 35 sobre menos 14. Primeira coisa, você resolve o sinal. Menos com menos.
Mais. Mais. Ora, então eu posso até chegar aqui, ó. Estava menos com menos, dá mais, apago o sinal. Agora vou fazer a conta. 35, quais são os números que multiplicados dão 35? 6 e 7, porque lá embaixo tem um 14. 6 vezes 5, 5 e 7. 7. 5 vezes 7, 35. Então, posso substituir o 35 por 5 vezes 7. Quais são os números que multiplicados dão 14? 2, 7. 2 e 7. Então, posso apagar o 14 e, no lugar dele, colocar 2 vezes 7. E agora o que eu faço? Agora você corta o 7. Corto o 7. Cortar e dividir. Ora, qual é a resposta? 5 sobre 2. Se tiver em número decimal, qual seria a resposta? 2,5. 2,5. Beleza, gente? Legal? Copiaram aí? Sim. Então tá, vamos lá. Gente, todo mundo fala aí, vocês têm que expor as dúvidas, vocês têm que, se não é uma dúvida, se você sabe fazer, você tem que exercitar. Falando aí, pode falar. Então, todo mundo que não está falando, fala, hein? Só Professor, estão falando. Sim. pode voltar na questão B, é que eu não copiei. A Só uma questão, metadinha aquela aí. primeira? Aquela? Tá. Só um pouquinho. Muito bem, isso aí. Vai tranquila. Vamos esperar. Estão aí participantes da aula. Lorenzo, quem mais? O Kurt, Rafael, Camille, quem mais? O Davi, o João Pedro? Fala todo mundo, galera. Participa Professor, aí. o senhor tem uma primeira? O senhor pode passar para cima só para mim copiar ela? Essa aí foi a primeira que nós fizemos. Essa primeira? Tá bom. Sim. Hein, professor? Sim. Esse ano vai ser prova escrita ou vai ser igual ano passado, pelo boletim? Você fala no IFMS? No IF. Eu acredito que nem o próprio diretor do IFMS sabe. Mas o professor Paulo, que virá depois de mim, ele trabalha lá no Instituto Federal. Então, na aula que vai começar 9h20, você tem intervalo das 9 às 9h20, né? Então, na aula que começar às 9h20, pergunta para o professor Paulo. Ok, professor. Beleza. Eu lembro que o meu professor, ele falava da regra distributiva, ele chamava de regra do chuveirinho. Também, professor. Minha professora também. Copiou aí, Kurt? Sim. Então tá, posso seguir, Clarinha? Pode, professor. Tá, vamos lá então. Essa aqui a gente deixou para vocês fazerem em casa. Fizemos essa. Todo mundo copiou essa? Eu sim. Kurt? Sim. Tá, então vamos. Ó, a gente tem essa e tem essa aqui. Qual querem fazer? Essa aí mesmo, a de baixo. Essa daí. Unicamp. A do texto? Então, essa aqui Isso. vocês tentem em casa. Aí, na próxima aula, quem tiver dúvida, pode me mandar aí no particular, né? Professor, como que faz essa aqui? Aí eu respondo.
Então, vamos lá. O senhor vai liberar isso, professor, para a gente ver? Pra gente poder Se eu ver. vou passar esse PDF na aula, Isso. posso passar. Mas eu já tinha passado, hein? Mas vou mandar de novo. Tá. Então, vamos lá. Uma senhora, questão da Unicamp. Então, vê aí, ó. Vestibular de uma das faculdades aí mais famosas aí do Brasil, Unicamp. Uma senhora comprou uma caixa de bombons para seus 2 filhos. Uma caixa, 2 filhos. Um dos filhos, tirou para si metade dos bombons. Mais tarde, o outro menino também tirou para si metade dos bombons que encontrou na caixa. Então, mais tarde, o segundo veio e tirou metade dos bombons que encontrou na caixa. Restaram 10 bombons. Calcule quantos bombons havia inicialmente na caixa. Fácil? Querem fazer essa, cada um aí? Individualmente? Eu já fiz Hã? totalmente. Eu já fiz Hã? totalmente, tá fácil. Tá fácil essa, né? Tá fácil. Então, vamos lá, ó. Tá lá. Vamos resolver da forma mais simples como resolveria uma criança do 4º ano. Tá lá. A caixa de bombons. Aí veio o primeiro filho, fez o quê? Pegou a metade. Pegou a metade. Levou embora isso aqui, comeu. Aí depois veio o segundo filho e fez o quê? Pegou metade Pegou a do que havia na caixa. Pegou a metade do que havia. Ora, ele pegou a metade dessa outra... Opa. A metade Primeiro- dessa outra parte. Primeiro eu não devia ter almoçado. Aí, ó, comeu a metade. Aí o que é que ele falou? Que sobraram 10, né? A terça parte ali. Ora, então aqui é 10. Então quanto é na parte vermelha pintada? É 20. Aqui é 10 10. também, certo? 10. 10. Tu manda 20. Isso Eu mesmo. Então aqui é isso. Não, 40. Então, e qual é a parte azul ali pintada? É 20. 20. Ora, então quantos bombons tinha inicialmente na caixa? 40. 40. 40. Ora, mas ele quer que a gente resolva por equação. Certo? Certo. Então, qual é a equação que eu monto? Porque, às vezes, você não vai conseguir fazer esse desenho. Se ele der uma complicação infinita lá, aí não vai dar para fazer o desenho em quadradinho. Né? Então, vamos montar a equação. Alguém fala para mim qual é a equação do que falou aqui na linguagem, na língua portuguesa, escreve na linguagem matemática, mesma coisa. Vamos lá, galera. Como que eu escrevo? Professor, eu escreveria assim, ó. X é igual... X é igual a Y menos a meio, Y, a menos Y meio, menos menos meio. meio. Então, aí seria menos meio de novo, né? Porque veio o outro filho pegou a metade. Menos meio de novo. Concordam aí? Quem concorda com o Rafael? Tá certo que o Rafael falou até agora? Ju Rodrigues. Sim. Quem falou sim? Lorenzo? Eu. Quem mais concorda com o Rafael e o Lorenzo? João Pedro? Tá certo isso aí, João Pedro? O Felipe mandou no chat que concorda.
O Felipe também concorda. Camille, Professor, certo? eu não sei, porque eu acho que teria, acho que o y menos meio primeiro teria que estar entre parênteses, para depois o outro, do que sobrou, você tiraria meio. o Eu Rafael acho. fez uma retificação, ele botou um parênteses aqui. Eu Camille, você concorda com isso? Eu ainda tô pensando, mas eu vou concordar. Falta Kurt, alguma coisa, eu acho aí, mas Acho que falta alguma coisa. Victor, não sei. Tá, me diga uma coisa. Como é O que vocês 10, vão falta achar? o 10. Hã? Falta o 10 do final. Então eu boto 10 aqui no final. Mas eu Verdade, faço o o que com ele? 10. Eu faço o que com ele? Eu somo? Diminuo? Multiplico? Professor, tô pensando. Como? Davi, o que eu faço? Ana Vitória. Tá certa aí a ideia do pessoal? Então, professor, eu acho que eu não colocaria o 10, porque o 10 ele falou que restou e deixaria para somar no final da conta, para descobrir o valor. Eu acho que eu não colocaria 10. Tá, então tiro 10 e deixa Eu para acho. somar. E deixa para somar no final da conta. Primeiro. Então tá, vamos lá. Primeira coisa. Como é que você vai achar alguma resposta se você tem se você tem duas letras? Se você tem uma só equação com duas letras para ser achada, como que você vai achar uma ou outra? Você não vai achar. Concorda? Sim. Você não vai achar. Então não está certo isso. Sabia que tinha alguma coisa errada. Não dava para fazer. Eu tava pensando em fazer uma aqui de x. X seria o valor total. Opa! X seria o Então, valor peraí. total. Eu tô tentando achar conseguir o resto para no final no final dar igual a 10. Eu sei que o Então, x vai ser igual o x vai ser igual ao número, o valor total de bombons na caixa. opa, então vamos lá. Olha a ideia aqui primeira do Kurt aqui. Ó. Eu tenho uma caixa. Professor, Sim. a Rebeca falou que não está ouvindo o senhor também. Que não está ouvindo? Sim. Vixe, aí complicou, hein? Manda ela entrar e sair de novo. Será que vai resolver isso? Porque eu estou vendo que ela está sempre tentando conectar o áudio. Ouve Mas depois da gravação, na gravação. ou ela Ela falou que tenta. tá muito bugado pra ela. Então, olha aqui a ideia do Kurt. Isso aqui você não vai resolver. Então, vou até pagar, porque o que você vai fazer, por exemplo? X é igual a Y, menos meio, parênteses não fez nenhuma diferença. Então, diminuir de meio e depois diminuir de meio é o mesmo que diminuir de 1. Então, você chegou que X é igual a Y menos 1. Mas, primeira coisa, quem é o Y? Quem é Eu o Y? pensei que não daria para fazer porque tem duas letras. Exato. Fazer... Quem é o Y? Quem é o X? Então, você não definiu quem é o quê? Então, você vai achar o quê? Você não sabe nem o que você está procurando, porque quem é o X? Quem é o Y? Será que não seria tirar esse Y? Sim. Então, primeira coisa, a ideia do Kurt aí, inicial. O que é que eu quero? Eu quero calcular quantos bombons havia no início da caixa. É isso que eu quero saber. Então, eu vou dizer que a quantidade de bombons que tinha no início da caixa era X. Agora eu defini
que X era a quantidade inicial de bombons na caixa. É isso que eu tenho que achar. Agora sim, melhorou. Tá, aí beleza. Então eu ponho lá, X. Agora vamos ver as coisas que foram feitas. Uma senhora comprou uma caixa de bombons, que tinha X bombons na caixa para os seus 2 filhos. Um destes tirou para si metade dos bombons da caixa. Tirou metade dos bombons da caixa. Quantos ele tirou? Tirou 20. 20 Não, bombons. a gente não sabe Pela ainda. metade de X. Metade A de gente não X. sabe. Vai ser Metade X, de X. vai ser X menos... X menos? Metade de X, X menos. Não, vai ser X, daí vai... Para continuar, vai ser X menos, daí vai ser a metade de X. Eu tô Vai tentando... ser- Eu tô tentando achar como colocar essa metade de X. X dividido por Primeiro, X. ele tirou. Qual é o sinal que eu represento? Tirada. Ele tirou. Menos. Tirou. Menos. Tirou a metade do que tinha. O que eu ponho? X sobre 2. X sobre 2. Então, agora sim, olha. O tirar está aqui. E o que ele tirou está aqui. X sobre 2. Então tá, agora eu represento. E ainda vou fazer na mesma cor. Ele tirou essa parte amarela, que é X sobre 2. Ora, quanto restou? Restou X sobre 2. Essa parte aqui que está lá é X sobre 2. Beleza, vamos continuar lendo. Mais tarde, depois, o outro menino também tirou para si a metade dos bombons que encontrou na caixa. Novamente, ó, tirou. Então, qual é a operação? menos. Menos. Tirou a metade do que estava na caixa. Vai ser X sobre 2, né, professor? Não, Eu acho que é X metade sobre do 4. X sobre 4. Porque, ó, vamos escrever o que ele falou. A metade do que? Esse do, a metade do. Isso aqui é o vezes. A metade dos bombons da caixa. Não, aqui, mais é o de baixo, né? Mas tirou para si metade dos bombons que encontrou na caixa. O que ele encontrou, esse do é o vezes. Isso aqui, ó. Ó, metade, meio. Do, vezes. Bombons que encontrou na caixa. Quanto ele encontrou na caixa? X sobre 2. A metade do. Ó, o do. O do é o vezes. Do que tinha na caixa? X sobre 2. Ora, e restaram quanto? 10. Quer dizer, bombons. então, como eu represento isso? Restaram 10 bombons. Igual 10? Igual a 10. Igual a 10. Porque igual a 10. Por quê, professor? Porque ele tinha X bombons na caixa. O filho tirou a metade. O outro tirou a metade da metade. Restou, ficou 10. 10 bombons. Depois de todas essas operações, ficou 10. Agora, essa conta eu posso fazer. Só tenho uma letra. Qual? O X. Então tá, vamos lá. Como é que fica? X menos X sobre 2 menos X sobre 4. Igual a 10. Ah, questão dos denominadores. Olha, o professor falou. Quando um divide o outro, o MMC é o maior. Então, não vou fazer o MMC. Agora eu pego o MMC e vou dividir por cada um dos denominadores. Ih, caramba, aqui não tem denominador, e nem aqui. Quando isso acontece, quanto é o denominador? 1. 1. Agora eu divido por cada um.
E depois eu multiplico por cada um de cima. 4 dividido por 1 dá 4. 4 vezes x, 4x. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes menos x vai dar menos 2x. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes menos x dá menos x. 4 vezes 1, 4 dividido por 1, 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 10, 40. Posso tirar esse cara. 4x menos 2x vai dar 2x. 2x menos x vai dar x. Então, x igual a 40. Beleza? Às vezes, não vai dar para fazer o quadradinho da professora do 5º ano. E, professor, é obrigado a colocar conta assim na prova, porque eu não perderia tempo fazendo essa questão aí, se no Eu só caso nós já iria tirou fazer um daquela forma. negocinho. Eu acho que É. tudo vai depender da forma de interpretação. O Kurt tem razão no seguinte. Talvez, como nós falamos, você não vai, em alguma dessas questões, e vai ficar tão complicado que você não vai conseguir fazer como a gente fez do começo, um quadradinho. E você vai ter que fazer uma expressão algébrica. Então, tem que aprender a transformar o português em matemática. Professor, mas a E prova... ainda, a prova é objetiva, né? Alguns vestibulares são subjetivos. Algumas segundas etapas de alguns vestibulares não tem questão de marcar. Você tem que fazer a conta e os seus escritos ficarão na prova. E o professor vai analisar tudo o que você escreveu. Então, sim, tem que copiar isso aqui para aprender a fazer desse jeito, porque às vezes não vai dar para fazer quadradinhos. O Lourenço queria falar. Pode falar, Lourenço. Mas a prova do IF ele não precisa de conta, né? Você você não precisa deixar conta, é só marcar a alternativa, né? Sim, verdade. A Eu prova do gosto, IF ela é objetiva, mas vocês vão fazer outras provas futuramente, né? eu gosto de deixar a conta na prova para também o professor ver como é que eu cheguei ao resultado. Sim, porque se você tiver tempo de verificar se acertou, né? Uhum. Se tem alguma correção a fazer. Copiaram? Podemos ir para a próxima? Sim, professor, pode passar. Todos concordam com o Kurt? Então vamos. Aqui é mais uma, vamos ler e vamos ler a de baixo. Se der tempo, a gente sai voltando e faz as que a gente não fez. Deixa eu só ir controlando a hora aqui. Então, é um texto e aqui também é um texto. Da terça parte de um número, subtrai-se a quinta parte desse mesmo número, obtendo-se 8. Qual é esse número? A outra, a soma de dois números pares consecutivos é 126. Quais são esses números? Qual vocês querem fazer? Ou é tudo fácil? Terça parte, da terça parte. Acho que é de Qual? cima, professor. Um pouco Essa mais aqui? complicado. Essa daí pode ser. Tá. Então tá, vamos lá. Querem um tempo aí para cada um fazer? Ou já querem que a gente vá fazendo conforme o que vocês falarem? A Rebeca conseguiu entrar. Ô, Rebeca, sai daí da cama, né? Como é que você vai aprender desse jeito? Você tem que estar sentado escrevendo, senão não vai não, hein? E a Rebeca ainda está na escuridão. Então, vamos lá. Então, vamos juntos aqui. Da terça parte de um número. O que você faz, então? Eu colocaria x sobre 3.
x sobre 3, certo? Todo mundo concordou aí com o Rafael? Sim. Sim. Então, esse número, ele é o x, e a terça parte dele é x sobre 3. Da terça parte de um número, subtrai-se. Então, o que eu faço? Menos. 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 Subtrai-se o quê? Subtrai-se a quinta parte desse mesmo número. X Então, o que eu menos faço? X sobre 5. X sobre 5. Obtendo-se 8. Então, o que é isso? Obtendo-se 8. Igual a 8. Igual a 8. Qual é esse número? Vamos lá. O que você tem que fazer primeiro? O MMC. O MMC. Quanto vai dar o MMC entre 3 e 5? 15. 15. 15. O divisor comum desses números é o 1. Então, o MMC é o produto deles, eu não preciso fazer. Né? Certo. Então, vamos lá. Agora, o que eu tenho que fazer? Multiplicar. Dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Exato. Agora, eu pego o MMC e vou dividir por cada um dos números de baixo. Ih, caramba! Não tem nada aqui embaixo do 8. E aí? Vai ser 1. É 1. É 1. Ora, então tá, vou dividir pelos de baixo. E depois eu multiplico pelos de cima. Então vamos. 15 dividido por 3. 5. 5. 5 vezes x. 5x. 5x. Repete o menos. 15 dividido por 5. 3. 3. 3 vezes x. 3x. 15 dividido por 1. 15. 15. 15 vezes 8. Ah, professor, bota logo 15 vezes 8. Eu não vou fazer essa conta ainda. Não vou fazer a conta. Não vou, deixa para fazer as contas no final. Tá, e agora o que eu faço? Professor, Sim. Ainda a é Rebeca não 120. tá ouvindo nada ainda. A Rebeca está deitada na cama. Não, agora ela saiu, eu acho. Ela falou que ela tava no sofá e ela não tá ouvindo nada da aula. Pelo menos não tá na cama, né? Pelo menos ela está vendo, né? É. É melhor do que não ver. Escreve aí para ela que é melhor do que não ver. E depois ela pode pegar a aula gravada. 15 Se ela vezes. tiver com problema de informática, pede para ela entrar em contato comigo, que eu vou passar a técnica de informática do curso para ajudar a resolver o problema lá dos equipamentos dela. Nós tem o Lourenço aqui, professor. O Lourenço, Qual foi? Tô quietinho, não precisava não, me arrumou serviço, Curt. Verdade. Nossa, O Lourenço tem até um canal, o Lourenço Tutoriais, ele ensina qualquer coisa lá. Lourenço é o nosso técnico geral, professor. É, então vamos fazer, mas o Lourenço não pode agora. Então depois da aula o Lourenço pode auxiliar a Rebeca. Então vamos lá. O que eu faço agora? Agora o Lourenço está na matemática. Então o que eu faço agora, gente? Subtrai 5x menos o 3x. Não, dá não. Quero fazer uma coisa para ficar mais fácil ainda. O que eu faço? Você quer... Cortar o 15 com outro 15. Cortar o 15. Tira isso. Posso até apagar isso aqui, ó. Sumiu a fração. Acabou aquela divisão por 15. Mais fácil. Aleluia. Sou péssimo em fração. Acabou, sumiu a fração.
Agora sim, vamos lá. 5x menos 3x. Eu tinha na fruteira aqui de casa 5 bananas. Vai ser Alguém foi lá e 2x. comeu 3. Sobrou só 2. Então, 2x é igual a 15 vezes 8. E agora? O que eu faço? A gente faz o 15 vezes 8. Não, eu falei que eu não vou fazer Passa. contas antes. Faço 2 dividindo 15 vezes 8. Passa o 2 dividindo. Então, agora vai ficar 15 vezes 8 sobre 2. Percebeu agora, ou ainda não percebeu, porque eu não faço as contas antes que esteja assim, x igual a tanto. Eu não faço as contas intermediárias. Nunca. Muito raro. Por quê, professor? Ora, agora, em vez de ter uma multiplicação a fazer, qual conta eu vou fazer primeiro? Divisão. A divisão. De quem por quem? 8 e 2. 8 e 2. 8 dividido por 2. 4. 4. 4. Diminuiu, agora ficou mais fácil. Em vez de eu ter multiplicado o 8 pelo 15, agora eu vou multiplicar o 4. Ora, multiplica o 15 por 4, ou seja, multiplica o 15 por 2 duas vezes. 15 vezes 2. 30. 30 vezes 2. 60. Então, x é 60. Resposta. X igual a 60. Aqui eu ia fazer uma conta inútil. Que eu talvez quisesse fazer aqui. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não chegue em números gigantescos. Quando você tiver o resultado lá, x igual a tanto, aí estava lá 11 vezes 17 vezes 13. Aí você verificou que estava... Surgiu embaixo o 3. Pô, eu não precisava ter multiplicado isso. 11 vezes 17 vezes 13. Porque depois que eu botei x igual a tanto, eu vi que ia cortar. Entenderam? Beleza. Copiaram? Sim. Então tá. Vamos só armar essa conta sem fazer. A soma de dois números pares consecutivos é 126. Quais são esses números? Como que eu escrevo? X mais Y é igual a 126? Novamente, eu vou ter uma equação com duas letras. Como que eu vou achar isso? Vai ser, então, x mais x. Vai ser o quê? X mais x igual a 126. Mas ele não falou assim, o dobro de um número é 126. Ou ele não falou assim, a soma de um número com ele mesmo. Ele não falou isso. Não é isso que está escrito assim, ó. A soma de dois números iguais é 126, qual é esse número? Ou o dobro de um número é 126, qual é esse número? Não é isso que está escrito lá. Então, como que eu escrevo? Foi bom a gente ter parado para fazer isso, então, hein? Ter visto, ter pelo menos montado essa equação. A gente pode colocar o número par, professor, tipo um 2? Hã? A gente pode colocar o número par, tipo um 2? Então, como que eu vou fazer isso? Vai, Ana Júlia. 2 mais x. Pode ser? 2 mais x. Vou falar, fala a equação toda, Clarinha.
Foi bom a gente ter parado para montar essa equação, hein? Ora, primeira coisa, o que é que ele quer dizer com essa palavra aqui, ó? Que são números consecutivos. Um após o outro. Um depois do outro. Ora, o que são dois números pares? Dois números pares consecutivos. Tá, vai. E agora? A Rebeca está só circulando pela casa. Rebeca, pega um papel aí para você escrever, um caderno. A mente tem que participar. Ali a Ana Júlia já colocou a resposta. Sim, é possível encontrar a resposta imediatamente. Mas, porque essa conta é meio fácil. Mas eu quero que vocês montem a equação, porque isso pode ficar bem complicado. Então, qual é a equação que eu vou montar? Primeira coisa, dois números. Um desses números, eu posso chamar ele de quê? X. De X. X. Um dos números é o X. Ora, qual é o seu par consecutivo? Qual é o número par consecutivo do X? Seria X mais 1? X mais 1 não vai Não. dar o par Não, consecutivo. X mais 2. X mais 2, né? X mais 2. X. O X mais 2, que é a ideia da Clarinha, né? E o Rafael, Ana Clara. E o Rafael aí confirmou. Se fosse mais um desses números vai ser ímpar. Um vai ser par e um vai ser ímpar. Porque a ordem dos números naturais é um par e um ímpar, 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 um par e um ímpar. Mas ele falou dois números pares. Então tem que ser mais 2. Ora, e o que ele está fazendo com esses números? Multiplicando? Mando. Somando, a soma. Ora, então, x mais 2 é igual a 126. Certo? Então, 2x é igual a 124. Então, x é igual a 62. Então, x mais 2 é 64. Beleza? Tudo bem? A gente acabou fazendo essa questão. Mas vamos em frente. Copiaram? Isso aqui é um x. Peraí, professor, peraí só um pouquinho. Tá, estou esperando. Não fiquem deitados na cama sem escrever, vocês não vão aprender. Vai para um local luminoso, fica sentado escrevendo, copiando. Ô, professor, assim que é. Isso, professor. professor, eu tô numa sala aqui na minha casa que tem os computadores, notebook e tal, e daí eu tô no computador aqui fazendo. Entendi. Não fica deitado na escuridão, só olhando, que você não vai guardar na cabeça, não. Vamos lá, próximo. Próximo. Um terreno de 670 metros quadrados foi repartido em 2 lotes, sendo que, você tem que ler forte sempre, senão você vai se perder, sendo que um deles tem 30 metros quadrados mais que o outro. Qual é a área de cada lote? É o que a gente leu, vamos ao outro. A soma da idade de 3 irmãos é 28 anos. Quando o segundo nasceu,
o primeiro tinha 3 anos. Sempre lê forte e devagar. E quando o terceiro nasceu, o segundo tinha 2 anos. Pergunta: qual é a idade atual de cada um? Professor, eu Qual, já fiz. qual a gente faz? Esse ou esse? O primeiro. O primeiro? É. Tá, então vamos lá. Um terreno de 670 metros quadrados foi repartido em 2 lotes. Primeira coisa, ele não falou que foi repartido no meio, não falou. Sendo que um deles tem 30 metros quadrados mais que o outro. Qual é a área de cada lote? Como escreve a equação? Como eu escrevo a equação? X mais 30 igual a 670 dividido por 2. Lorenzo falou o seguinte: x mais 30 dividido por 2 é igual a 670. Certa a ideia do Lorenzo? Professor, eu pensei assim, igual a última. X mais 30 igual a 670. O Corte falou x mais 30 igual a 670. Professor, Sim. dividido por 2 é o 670. O 670 é que é dividido por 2. Quem está correto? Porque essas respostas vão ser diferentes. É o Lorenzo ou é o Kurt? Vamos. Quem dá mais? Quem dá mais? Professor, Cadê a... Sim. eu votaria na primeira equação ali, porque na segunda x mais x seria 2x mais 30 igual a 670. O Rafael Vamos ver. acha que a ideia A correta primeira. é a do Lorenzo. Uhum. Vamos lá, galera. Quem mais? Quem mais, galera? Eu faria igual o Kurt, professor. A Mas Camille não. crê que o Kurt está com a ideia correta. E aí? Vamos lá. Felipe. Felipe é Walsof. Como que é o seu nome? Aí, não sou eu, não. Você, Felipe, que está sem o sobrenome. Qual é o seu sobrenome? Para eu colocar aqui para Felipe poder... Matheus. Mateus com H? Não. Felipe Mateus sem H. Sim. Felipe Mateus, qual é a ideia certa, da esquerda ou da direita? Da esquerda, professor. Felipe Assouf. Felipe Wassouf. Qual é a ideia que você acha que está correta, Felipe? Felipe Wassouf. Do Lorenzo. Eu também acho que essa é a primeira. Quem falou? É da esquerda. Quem falou? Ô, professor, eu acho que as duas estão certas, só mudou o tipo de cálculo. Não. Espera lá, vamos ver se as duas estão certas. Significa que elas duas vão ter que chegar na mesma resposta. Certo? Ora, x mais 30 igual a metade de 600, 300. Metade de 70, 35. Então, aqui é 335. Ora, x igual a 335 menos 30 vai dar 305. E aqui vai dar 2x igual 670 menos 30 vai dar 640. E aqui vai dar x igual a metade de 640, 320. Então, elas ou alguém está certo ou alguém está errado. Ou os dois estão errados. Mas não é as duas respostas estão corretas. Eu acho que o Kurt tá certo. Aí depois é só adicionar os outros 30 que vai dar o resultado do outro terreno. A Camille ratifica a opinião de que a ideia correta é do Kurt.
Pois bem, então agora eu vou dar a resposta, já que um monte de gente opinou. A resposta certa é a... A resposta certa é a... do Kurt. A resposta correta é a do Kurt. Sabia. Em nenhum momento ele falou em metade aqui. Então, por que vocês querem botar metade se ele não escreveu essa palavra aqui? Um terreno de 670 metros foi repartido em dois lotes. Ele não falou metade. Eu vou repartir aqui. Repartido, professor. Eu tenho essa quantia aqui, ó. Vou repartir. Vou dar isso aqui para uma pessoa e vou dar isso aqui para outra. Quem falou que está escrito que eu vou dividir no meio? Não está escrito isso. Não está escrito isso. Professor, eu Ninguém posso falar falou como em que eu metade. pensei? Então, vamos lá. Olha só. Agora, deixa eu explicar, depois aí você fala, Kurt. Beleza. Um terreno de 670 metros quadrados. Quando você está na dúvida, uma coisa que ajuda muito é, primeira coisa, você fala forte. Você lê com alguma força interna. E você desenha um terreno de 670 metros quadrados. Está lá. Então, está aqui. Esse terreno tem 670 metros quadrados. Foi repartido em duas partes, em dois lotes. Ele não disse metade. Sendo que um deles tem 30 metros mais que o outro. Ah, então um é maior. Então, justamente não é na metade, um é maior. Maior em quanto? Maior em 30. Ora, então, se esse é X, esse é X mais 30. Então, quando eu somar X mais 30, isso vai dar o total, que é 670. 2x é igual a 640, porque eu tenho que diminuir do 30. X é igual metade de 640, 320. Então, esse cara é 320. E esse aqui é 350. Beleza? Desenha. Desenha, que o desenho auxilia. Certo? Beleza? Agora sim, a Rebeca está de pé, mas ela está passeando pela sala, então ela está longe do caderno. Mas como ela não está foi ouvindo... exatamente assim que eu pensei. Exatamente. Então, você desenha. Você lê forte e desenha. Beleza? Tá, vamos lá. Peraí, professor, só um pouquinho. Ah, sim. Eu vou copiar. Tá. Alguém falou que assim, ó. Falou lá no chat. Bem, eu faço tudo certo e o prof nem lê. Mas é que você tem que falar, eu não estou olhando o chat. Ela está me ouvindo aí? Quem escreveu isso? Gosto da minha voz. A sua voz é muito bonita, acabei de ouvir. Ana Júlia, qual é o seu sobrenome, Ana Júlia? Coleman. Coleman, além de tudo, a voz é bonita, o sobrenome é bonito, pode passar a falar. Concorda todo mundo que a voz dela é bonita? Sim. Sim, professor. Rafael, Sim. concordou? Sim. Corte, Lorenzo, Camille, Parece até todo mundo. repetiu, ó. A voz é até mais bonita que a minha, eu que não paro de tagarelar aqui, Ana Júlia. Então, vamos lá, podemos ir para a próxima? Sim. Então tá, vamos lá. Vamos só montar a equação dessa, porque eu acho que é importante, igual da anterior, da soma de dois números pares consecutivos. A soma da idade de 3 irmãos é 28. Ora, então isso é hoje. Isso aqui indica presente. Só esse verbo indica presente. Não falou foi, não falou será, falou é.
Tá, a soma das idades dos 3 irmãos é 28 anos. Quando o segundo nasceu, isso é passado. Ideia de tempo, quando, e o verbo no pretérito perfeito. Então, isso aconteceu lá atrás. Quando o segundo nasceu, o primeiro tinha 3 anos. E quando, ora, isso vai dar uma ideia de um outro momento, mas ainda a ideia de tempo. E quando o terceiro nasceu, então é outro momento. O segundo tinha 2 anos. Pergunta, qual é a idade atual? Então vai voltar para este momento em que a soma é 28. De cada um? Bom, como que eu monto essa equação? Professor, eu Sim. fiz sem esse negócio que você faz, porque a conta é fácil. Aí eu posso falar o resultado dele? Como é, Ana Clara? Eu não entendi muito bem. Você quer falar a resposta aí? Quero. Então vai, fala a equação. Não, só a resposta. Eu não fiz a equação porque estava fácil. Então você fala tudo que você escreveu, que eu vou escrever aqui. Então vai. Qual foi essa primeira linha que você escreveu? Professor, eu fiz tudo de cabeça. Não, você não fez de cabeça, não pode estar certo. O primeiro tinha 3 anos. Aí tá. Quando o segundo nasceu, o primeiro tinha 6 anos. E quando o terceiro nasceu, o segundo tinha 3 anos. Não. Então, se você for somar 6 mais 6... Não, peraí. Tá, tem alguma coisa errada aí. Quando o segundo nasceu, o primeiro tinha 3. Ou seja, quando o terceiro nasceu, o primeiro tinha 5. Quando o segundo nasceu, o primeiro tinha 3. Só que ele, quando o terceiro nasceu, o primeiro tinha 6. Não, ele tinha 5. Sendo que, quando o terceiro nasceu, o segundo tinha 2. E como são... E como quando o segundo nasceu, o primeiro tinha 3, vai somar 2 anos a mais para o primeiro. O primeiro vai ter 3 anos, o segundo vai ter 2 quando o terceiro nascer. Isso. E aí, parece que existem 2 ideias opostas aí, igual foi do exercício anterior aqui, em que a Ana Clara tem falado algumas coisas e o Corte tem, digamos, rebatido. Mas, se não tiver escrito, vira uma discussão. Se não tiver escrito o que vocês estão falando, vira uma discussão em que não se prova quem está certo e não vai sair dessa, não se vai encontrar a solução. E aí? Professor, no resultado que eu cheguei, foi que o irmão mais velho tinha 12 anos, o do meio tinha 9 e o mais novo tinha 7. A Ana Clara Ferreira achou que o mais velho tinha 12 e depois... O do meio tinha 9 e o mais novo do meio tinha 7. tinha 9. E o que mais? O mais novo tinha 7. E o mais novo tinha 7. Certo? Então, primeiro, vamos ver aqui. Essa soma dá 28. 9 mais 7. 9 mais 7. 16. 16 mais 12. 28. 28. Então, digamos, a resposta da Ana Clara, digamos, obedece aqui a primeira assertiva do problema, que a soma das idades tem que estar 28. Agora, a segunda assertiva é a seguinte: quando o segundo nasceu, o primeiro tinha 3 anos.
As idades atuais dele, 12 e 9, permitem identificar que quando este cara nasceu, permite identificar que esse cara tinha 12? Sim, Tinha 3 anos de diferença. Tinha 3? Aí a Ana Clara vem com uma outra informação, ela diz sim, porque a diferença de idade deles é de 3 anos. Professor, Confirmou? Eu não Confirmou, então, confirmaria. que... Aí o Rafael acha que não dá para confirmar isso. Porque quando Posso falar? Sim, pode. Porque quando o último filho Espera lá, nasceu... mas espera lá, a gente está nessa parte aqui, ó. Quando o segundo eu nasceu, confirmo. o primeiro tinha 3 anos. Sim, professor, mas... Dá uma diferença, sim. Dá uma diferença de 2 anos, porque quando o último nasceu, o primeiro vai ter 5 anos. Não, mas tipo assim, quando o terceiro nasceu, o segundo tinha 2 anos, já é uma diferença de 2 anos. 7 mais 2 vai dar 9, beleza? E quando o terceiro nasceu, o primeiro tinha 5. Vai ser 7 mais 5 vai dar 12. E a diferença de idade deles bate. Então, o Kurt agora diz o seguinte, que as ideias da Ana Clara estão todas corretas. Que ela também obedece à ideia de quando o segundo nasceu, o primeiro tinha 3 anos, ou seja, como a diferença de idade entre o mais velho e o do meio é 3, 12 menos 9, 12 menos 9 é 3, isso confirma que quando o segundo nasceu, o primeiro tinha 3 anos. E aí o Kurt ainda veio com a seguinte ideia, já termino aqui, que quando o terceiro nasceu, o segundo tinha 3 anos, porque essa diferença está de 2 anos. Então o Kurt muda de ideia e diz: a Ana Clara Ferreira está correta em todas as respostas dadas. E vocês? Professor, a Ana Júlia, que não quer ligar o microfone, mandou no chat. Mas a diferença de idade tem de ser 3 apenas entre o primeiro e o segundo. O terceiro tem de ser 2 em relação ao segundo. Não entendi. A Ana Júlia, apesar de todos nós acharmos que a voz dela é bonita, ela não ficou convencida, certo? Ela ainda acha que a voz dela não é bonita, tanto é que ela não quer falar. Concorda, Ana Júlia? Nós não te convencemos que a sua voz é bonita, né? Então tá bom, então. Então vamos lá. A Ana Clara Ferreira acertou a questão. A Ana Clara Ferreira acertou a questão. Professor. Digamos, não dá para... Talvez a Ana Clara Ferreira acertou a questão. E ela fez mais de cabeça do que escrevendo. Talvez numa prova de, digamos assim, subjetiva, alguns professores mais chatos queiram ver a resolução escrita. Então, essa menina, ela fez meio aqui tudo mentalmente, mas cadê as demonstrações? Será que ela ficou testando o número? Como que ela ficou testando isso? Professor, a única coisa que eu escrevi foi isso que eu pensei só para mim ver se estava certo. Só para tirar a confirmação no papel. A única coisa que você escreveu foi o quê? Foi isso aí que você escreveu, só para mim ver se estava certo no papel. Ah, tá. Então vamos lá. Vamos resolver essa questão. Sim. A Ana Júlia, ela falou que ficou convencida que a voz dela é bonita, só que ela é mais aberta escrevendo. Eu acho que é. Aí ela mandou aqui. Por isso mesmo que no caderno é tudo feito, que é cheio de pontos e revoluções. Tá. Tá, legal. Ana Júlia, pode falar. Eu gostaria que você falasse mais, mas fica à vontade, fica livre para você se manifestar como você quer. Mas é que eu não tenho muito tempo de olhar o chat, tá?
é porque eu estou aqui tendo que fazer a questão, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos escrever aqui, ó. Hoje em dia, a soma das idades de 3 irmãos, então eu vou escrever aqui, ó. Hoje. Estou vendo que a Ana Júlia, a Ana Clara Ferreira está sendo o contrário da Ana Júlia. A Ana Clara, ela quer falar e escrever pouco. E a Ana Júlia não quer falar, mas quer escrever muito. Então, vamos lá. Hoje, a soma das idades dos 3 irmãos é 28. Beleza. Agora, eu tenho que saber quais são os números que eu vou colocar ali. Legal. Primeira coisa, quando o segundo nasceu, é um outro momento. Quando o segundo nasceu. Então, quando o segundo nasceu, o segundo, eu vou até representar aqui, ó, esse aqui é o segundo. Quando ele nasceu, ele tinha quantos anos? 0. Ele nasceu. O primeiro tinha quanto? 3 anos. Ora, então, essa diferença de idade entre eles, que é de 3 anos, vai se manter para sempre. Porque quando este cara fizer 1 ano, esse vai fazer 4. Quando esse cara fizer 2, esse vai fazer 5. E assim sucessivamente. Certo? Então, a diferença de idade entre o segundo e o primeiro será sempre 3. Certo? Então, digamos, se esse cara for x, aqui é x mais 3. Sempre. A diferença de idade dele vão ser sempre 3. Agora, vamos lá. Agora, a segunda coisa. A terceira assertiva. Quando o terceiro nasceu, o segundo tinha 2 anos. Então, quando o terceiro nasceu, qual a idade dele? 0. O segundo tinha 2. Ora, e o terceiro tinha quanto, então? Tinha 5. Porque a diferença entre eles tem que ser 3. E está até escrito aqui, ó. 2 e 5. Ora, então, quando o terceiro fizer 1 ano, esse cara fez 3 e esse cara fez 6. Quando o terceiro fizer 2, esse cara vai fazer 4 e esse aqui vai fazer 7. Ou seja, se essa idade é x, essa aqui é x mais 2. E essa aqui é x mais 5. Certo? Ora, então eu venho na equação. Esse cara aqui é o terceiro. Esse é o segundo. Esse é o primeiro. Se a idade desse é x, a idade desse é x mais 2. E esse aqui é x mais 5. Pronto, a equação está montada. Se ele tivesse dito, monte a equação com a incógnita x, a Ana Clara Ferreira não ia conseguir. Certo? Se a questão não perguntasse assim, qual a idade atual de cada um? Ela perguntasse, primeiro, monte a equação com uma incógnita. Lascou-se. Aí a Ana Clara Ferreira, que tem um excelente raciocínio, muito rápida no raciocínio, talvez ela não conseguisse montar a equação. Então, Ana Clara, vai devagar nas tuas ideias, escreve o que ele está falando para você expressar a equação. Mas eu gostei muito de ver o seu raciocínio ligeiro. Ora, então vamos resolver essa equação. X mais x mais x, 3x, igual a 8. Ou igual a 28. Menos 5, menos 2, ou seja, menos 7.
Então, x vai ser igual a 28 menos 7, 21. 21 dividido por 3, 7. Ora, então, o mais novo tem 7. Se o mais novo tem 7, o outro tem 9. E o outro vai ter 7 mais 5, 12. Então, essas são as idades. Beleza? Então, você escreve numa matemática o que ele está falando no português. O raciocínio rápido da Ana Clara foi qual? Foi perceber que a diferença de idades ficará mantida igual. Muito bom, Ana Clara. Gostei de ver. É Ana Júlia para ser o nome dela. Hã? É Ana Júlia o nome dela. Ana Clara. Não. Professor. É Ana Clara Ferreira. Então tá. Tá, copiaram, gente? Gente, vocês estão mais preocupados com o chat do que com o conteúdo. Eu vou cortar o chat, hein? Tem 65 expressões no chat, pelo amor de Deus. Vocês só estão querendo escrever no chat. Para com isso aí, galera. Vamos lá, presta atenção na aula. Professor, eu estou terminando de copiar. Tá, beleza. O Lorenzo, você que conhece a Rebeca, pergunta aí qual que é o sobrenome dela. Ok. É que eu montei um grupo, já que o grupo a gente não manda mensagem, eu montei um grupo só entre a gente, pra gente mandar mensagem e conversar sobre a tarefa. Aí ela tá mandando lá. Então tá, pergunta aí para ela qual é o sobrenome dela. E os demais aí, gente, escrevam seus sobrenomes para tirar as faltas. Tá, beleza. Então parem de escrever no chat, vão prestar atenção na aula, já que vocês têm um grupo no qual vocês se comunicam. Depois da aula, vocês trocam informações aí. O meu, eu só coloquei o meu primeiro nome e o meu sobrenome. O seu tá bom. Agora tem gente que tá só com... Deixa eu ver. Só a Rebeca e a Ana Vitória deveriam escrever um sobrenome aí. Ana Vitória, o seu sobrenome é qual? Podemos ir para a próxima? Todos copiaram? Um fazendeiro vendeu a metade... agora está escrito metade. Antes não está escrito metade. Eu não vou aparecer uma divisão por 2 se não escrever a palavra metade. Então, vamos. Um fazendeiro vendeu a metade de sua colheita de café. E depois, a metade do que sobrou, restando ainda 200 sacos de café. Quantos sacos colheu? Então, vejam aí que é uma questão que se repete, esse negócio de metade, depois metade do que restou, está se repetindo. Tomara que caia dessa. Muito fácil essa, né? O total era... não vai dar conta agora não, eu já sei se não tá. Vai dar quanto o total? Respondam a isso. Agora vamos sim, vamos fazer de cabeça isso. 800. 800, né? 800. Vai dar 800. Até lembro daquele quadradinho lá. Vendeu metade. Metade da metade. Restou esse 200. Então aqui é 200. Então aqui é 400. Bora, vai dar 800. Beleza. Vamos para o próximo. Um pedreiro ganha R$40 por dia que vai trabalhar. Um pedreiro ganha R$40 por dia que vai trabalhar. Meio mal escrita essa questão, né? Que vai trabalhar, que expressão é essa? E paga R$5 de multa por dia que falta.
Então, ele ganha, era mais fácil, mais simples, um português, ele dizer. Um pedreiro ganha ganha R$ 40 por dia de trabalho efetivamente executado e paga R$ 5 de multa por falta, por dia de falta. No fim de 15 dias, ele recebeu R$ 585, quantos dias ele faltou. Bom, podem fazer aí, cada um monta a sua expressão dessa vez. Vamos fazer devagar aí. Então, vai. Professor, o sobrenome dela é Rebeca Cavanha Pimenta. Pimenta? Aham, Pimenta. Então, vou botar só o último, que é mais fácil. A não ser que ela queira que eu bote o outro aí. Eu vou fazer o que ela achar que é mais legal aí, para aparecer no contexto social. Qual sobrenome ela quer pôr? E ela saiu, né? Não estou vendo mais a Rebeca aqui, cadê? Ah, está aqui, achei. Ela quer que escreva qual? Talvez ela goste mais do nome do meio. Como que é? Cavânia. Que você falou, Lourenço? Como escreve? Peraí, doutor, que meu nome não sai. Se escreve Cavanh. Cavanha. NHA? Aham. Tá um barulho muito alto aí. É o meu teclado, mal aí. O Lourenço é o teclado dele. Rebeca Cavanha? Ela falou que prefere o Pimenta mesmo. Ah, o Pimenta? Tá. Desculpa o barulho, professor. É que é o meu teclado. Ele é Switch Blue, aí ele faz barulho assim. Tá. Rebeca Pimenta. Pronto. Bom, e aí, galera? Monte a equação aí. Professor, estão falando no chat já a equação, o resultado. Ah, alguém escreveu no chat? Sim. É só fazer 15 vezes 40 dá 600. Mas isso não é equação, é uma parte. Então vai, Kurt, você que escreveu isso. Como que é que eu faço? Vai, Kurt, está me ouvindo? Vamos lá, gente, como que eu monto essa equação? Ô, professor, Sim. eu sei a resposta já, mas eu não sei fazer equação. Quem está falando? A Ana Clara? Não, Maria Eduarda. Maria Eduarda, sim. Então, qual foi a sua resposta, Maria Eduarda? Ele faltou 3 dias, porque 3? 40 vezes 15 dá 600. Menos 15 reais, que é 5 dias a cada falta, 5 reais a cada falta, dá 15. Ótima ideia, Maria Eduarda. Muito bom. Né? A Maria Eduarda falou o seguinte, 40 vezes 15 dá 600. Ora, como ele ganhou 585, então eu tenho que diminuir os 600 de 15. Ora, como ele diminuiu de 15 e ele perde, ele tem que pagar R$ 5, e ele pagou 15 no total, então ele faltou 3 dias, porque 3 vezes 5 dá 15. Certo. Certo. Correto. Eu pensei em algo parecido. É o Kurt que está falando? Não, é o Lourenço. Ah, o Lourenço. Professor, eu pensei assim, só que eu estava tentando formular uma equação aqui. Isso. É importante a gente aprender a fazer equação, porque quando não for tão simples assim, a coisa fica meio complicada, tem que montar a equação. A Rebeca está só circulando pela casa.
Escreve aí, Lorenzo, você que está com contato com ela. Rebeca, senta num local com luz, com o caderno para você escrever. A Rebeca mandou aqui para mim que ela não tá para ligar o microfone agora. Ela não tá dando para ligar o microfone agora. Tudo bem, mas se ela está enxergando o que a gente está escrevendo, ela deveria escrever. Então, vamos lá. Vamos montar a equação. Realmente, a gente pode pensar o seguinte. Se ele não tivesse faltado nada, ele iria ganhar R$40 vezes 15. Ora, como que eu vejo que rapidamente isso dá 600? Eu posso pegar esse 0, que é 10, 4 vezes 10, eu vou escrever só para facilitar a ideia. 40 é 4 vezes 10, vezes 15. Então, o que é que eu faço? Eu multiplico o 10 e o 15. Ora, 10 vezes 15 dá 150. 150 multiplicado por 4, 4 é 2 vezes 2. Aqui dá 300. 300 vezes 2 vai dar 600. Legal. Mas isso, vamos continuar montando a equação. Agora, eu sei quantos dias ele faltou? Não. Então, é justamente isso que eu quero saber. Então, ele faltou X dias. Então, ele faltou X dias, eu quero descobrir o X. Ora, para cada dia de falta, ele paga R$5. Então, ao longo desses 15 dias, se ele faltou X dias, a quantia de dinheiro que ele perderá é X vezes 5. Ele paga 5 a cada dia, e ele faltou X dias, então ele vai perder 5 vezes X. Ora, isto dá 585, que é o que ele ganhou. O total que ele ganharia se não tivesse faltado. 40 vezes 15, 600. Mas ele faltou X dias e para cada um desses dias ele perde R$5. Então, ele perdeu 5 vezes X. E essa diferença deu 585. Aí a equação. Certo? Está aí a equação. Ora, então vamos lá. O X tem que estar de um lado e o X tem que estar... Gente, presta atenção. Para de ficar escrevendo no chat. Vou cortar o chat de vocês, hein? Estou achando que é mais produtivo para vocês. Ora, então o X de um lado e os números do outro. Tá. Então, esse cara aqui, ó, eu vou passar para lá. E esse cara aqui, eu vou passar para cá. Ora, então vai ficar 600. 585 está positivo, então vai ficar menos 585. E aqui está negativo, então ele vai ficar positivo. Aí eu penso, esquece o 5 por enquanto. Esquece o 5 por enquanto. 600 menos 580 dá 20. Vem 20 menos 5, agora eu lembro do 5. 20 menos 5 dá 15. 15 é igual a 5 vezes x. Quem está multiplicando passa dividindo. 15 sobre 5 é igual a x. X é igual a 3. Beleza? Aí a equação montada. É bom aprender a montar a equação. Por quê? Porque, às vezes, o problema vai ser tão complexo que você não consegue, bem mais complexo do que esses, que você não vai montar, você não vai conseguir fazer de cabeça. Professor, em tipos de prova com essa questão, é obrigatório colocar o cálculo?
Em algumas provas, sim. Principalmente segundas etapas de algumas universidades, sim. Tem que apresentar o cálculo. Entendi. Cada um faz do jeito que sabe. Só que, às vezes, num problema muito complicado, você só vai fazer se você montar a equação. Sim, pois não, pode falar. Quem ia falar? Eu pensei numa equação assim, x é igual a 40 vezes 15 menos 585. A sua equação foi x é igual a 40 vezes 15 menos 585. Ora, pelas contas que a gente já fez, isso vai dar 15. Mas o que é esse x que você botou? Mas o que é esse x aqui que você botou? É a quantia de dias que faltou? Não, seria o valor que ele pagou de multa. Exato. Esse x seria, digamos, o valor que ele pagou pelas faltas. Legal. Então, o que você precisa achar mais? Porque a pergunta não é quanto que ele pagou de multa, mas foi isso que você achou. Você achou quanto ele pagou de multa, achou. Mas a pergunta não foi essa, a pergunta foi quantos dias ele faltou. E agora, o que você precisa fazer? Divide pelo preço da multa? Divide por 5. Aí você vai achar exatamente o que foi perguntado. Então, você divide por 5, você vai achar os dias de falta, que foram 3. 15 dividido por 5, 3. Beleza? Tudo bem? Beleza. Só uma dúvida. Podemos? Eu poderia colocar aquele 40 vezes 15 menos 585 dividido por 3? Sobre 3 lá? Você queria fazer assim. 40 vezes 85, 40 vezes 15 menos 585 dividido por 3. Correto. Daria certo? Sim, claro. Daria. Porque você pensa, ora, o que você pensa? Bota grande essa parte. Não dá para ir para o meio. Ora, o total que ele ganharia se não tivesse faltado. Mas ele faltou, de forma que ele ganhou 585 apenas. Ora, então essa diferença aqui vai dar o quanto de dinheiro ele pagou. Não é por 3, na verdade, né? Não é por 3, é por 5. Ora, então, aí em cima vai dar a quantia de dinheiro paga pelas faltas. Mas como ele pagou R$ 5 por cada dia de falta, quando eu dividir a quantia total de dinheiro que ele pagou pela quantia que ele paga por cada dia, eu vou ter a quantia de dias faltados. A quantia de dias de falta. Sim, essa equação é montável perfeita. E já dá a resposta do x direto. Mas a divisão é por 5. Aqui, qual foi a diferença? Aqui você já pensou no valor que ele pagou pelas faltas, no valor total pago pelas faltas. Professor. Sim. É o de 59. Hã? 9 horas. Ah, tá na hora do final. Sim, galera, então fiquem com Deus. Qual que era para fazer mesmo? Você vai mandar no grupo? Eu vou mandar esse PDF no grupo. E quais são as que era para fazer? Todas. Façam todas. Se tiverem dúvida, podem me mandar no particular. Como vocês montaram um grupo, tchau. Como vocês montaram um grupo, decidam lá entre vocês. Usem esse grupo para vocês estudarem em grupo, né? Se tiver dúvida, aí me mandem e eu faço. E eu ajudo
quem me perguntar. Escolham alguém aí para representar todos vocês e me mandem a dúvida e eu faço a questão e mando. Para na próxima aula a gente já mudar de assunto. Aí o que a gente faz? Faz mais uma aula de exercício desse novo assunto. Aí vai uma aula de exercício, mais uma de exercício. Aí quando acabar tudo, a gente pode fazer só o que surgiu de dúvida e resolver milhares de provas de institutos federais aí. Beleza? Beleza, professor. Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Valeu, Bom professor. final de semana. Estudem bastante, que eu quero encontrá-los aprovados no Instituto Federal e em 3 anos quero encontrá-los aprovados na Universidade Federal. Beleza? Professor. Sim. Ó, mandei o link do grupo no chat agora. Para entrar quem não tá. Porque mandaram mensagem que não tava no grupo. Aí entra no grupo, mandei no chat o link. Entrem no grupo aí, usem esse grupo para estudar, para vocês conquistarem, elejam alguém que está... manda para o professor aí essa questão que a gente ficou com dúvida aqui, aí eu resolvo, tiro foto, mando para vocês, vocês estudam. E a gente também na aula pode, professor, ainda você mandou a foto para o Lourenço, para o Kurt, para o Rafael, e mesmo assim eu não entendi, não. Aí a gente faz aquele exercício, não tem problema não. A gente faz ao vivo. Beleza, gente? Beleza, professor. Valeu. Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Valeu, gente. Tchau. Grande abraço. Manda de novo o link, por favor.